Vamos lá então, pessoal, dando início à nossa aula sobre a unidade 5, que fala de equações de primeiro e segundo grau e inequações de primeiro grau. Já vou antecipando que nós não vamos nos preocupar com inequações, tá? Então, nessa primeira parte, nós vamos falar de equações de primeiro grau. Pessoal, o que a gente tem de importante quando a gente tem uma equação, na verdade, né? Qual a definição de uma equação? A grande sacada ao falar de equações é uma relação matemática, como essa que nós temos aqui, ó, certo? É uma relação matemática que ela tem alguns elementos importantes nela. Primeiro, os elementos é o primeiro membro que a gente fala, que é o que está à esquerda do sinal de igualdade, e o segundo membro, que é o que está à direita do sinal de igualdade. Outra coisa importante que as equações têm são as chamadas variáveis. O que são variáveis? Variáveis são as incógnitas ou aquilo que você atribui no seu modelo uma letra para tentar descobrir o valor, certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma variável x, certo? Que é a incógnita, é aquilo que tu procura localizar nas minhas equações, tá ok? Bem, equações podem ser classificadas segundo algumas situações, ou segundo alguns critérios, segundo algumas utilizações que a gente tem para poder trabalhar. A primeira delas é chamado tipo de equações de definição, tá? O que são equações de definição? Normalmente, ela estabelece uma identidade entre duas expressões, que são alternativas, ou expressões alternativas, que possuem o mesmo significado. Por exemplo, supondo que eu queira modelar, tá? Isso aqui é muito legal, isso aqui é a ideia de modelo, certo? Eu quero criar um modelo que expresse o meu lucro total, LT, e ele pode ser dado ou pode ser calculado segundo a diferença entre uma receita total e um custo total. Tá legal? De equações de comportamento. Tá? O que são equações de comportamento? São aquelas equações que especificam uma maneira, ou a maneira como uma variável se comporta em resposta à mudança de outras variáveis. Ou seja, como que as variáveis se organizam. Vamos pensar aqui nessa situação. Supondo que CT seja uma variável, tá? Supondo que isso aqui seja a variável 1 e que x é a variável 2, então o que nós sabemos? Como que o custo total, que é CT, se comporta conforme a variável 2, que eu defini aqui como quantidade de determinado produto, varia. Ou seja, conforme eu aumento a quantidade de um determinado produto, com certeza o custo total, normalmente pode ser de fabricação, pode ser de distribuição, pode ser de qualquer modelo que esteja envolvido. Tá ok? O que mais que nós temos? Equação de condições de equilíbrio, ou equações que garantam o equilíbrio de duas situações. O que essas equações têm de importante? É quando, na verdade, o modelo matemático que envolve a noção de um equilíbrio entre duas quantidades ou duas relações matemáticas. Então, nessa brincadeira aqui, nós temos uma coisa que nós podemos chamar de relação matemática, certo? Vamos supor que eu tenha uma relação matemática para definir a quantidade procurada e uma determinada relação matemática para definir a quantidade ofertada. Se eu igualar essas duas equações, eu entro naquilo que nós chamamos equação de condição ou de equilíbrio, tá ok? Isso é muito importante para a gente poder pensar e analisar como que essas coisas funcionam. E aí a gente tem, então, uma forma de... Eu vou resolver para vocês algumas equações, tá? Resolver equações, eu não vou entrar em detalhes e não vou entrar no método de solução que existe lá no livro, respeitando toda a álgebra envolvida, que é somar dos dois lados, ou subtrair dos dois lados, ou multiplicar dos dois lados, ou dividir dos dois lados. Eu vou resolver as equações já de uma forma prática, da forma como vocês conhecem e aprendem no dia a dia, tá? Por exemplo, supondo na equação A aqui, 2x mais 3 igual a 5. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender, toda vez que eu tenho que resolver uma equação, o objetivo meu é isolar a minha variável, tá? É isolar, no caso aqui, do x. Para eu isolar o caso do x, então o que eu sei? Eu vou pegar 2x igual
que eu faço com esse 3 que está aqui? O que eu faço com esse 3 que está aqui? Na prática, eu vou pegar, e a gente fala, não me escutem os matemáticos dizer isso, eu vou passar para o lado de lá subtraindo. Mas o passar para o lado de lá subtraindo é você subtrair 3 desse lado e subtrair 3 desse lado. Quando você subtrai 3 desse lado, você praticamente zera esse lado da igualdade. Então vai ficar o quê? Zerando esse lado da igualdade, esse 3 desse lado da igualdade, vai ficar 2x, que é igual a 5 menos 3. Ou seja, eu sei que 2x é igual a 5 menos 3, vai sobrar 2. Bem, na teoria, eu tenho que dividir agora dos dois lados da igualdade. Mas eu não vou me preocupar com isso. Se esse cara está multiplicando a minha variável x, para eu encontrar a variável x, eu vou pegar e vou fazer x igual a 2. O 2 que estava multiplicando aqui, ele vem para cá dividindo, tá? Então, vai ficar que x é igual a 2 dividido por 2, 1. Aí eu tenho o meu conjunto solução. Resolver uma equação, encontrar a solução de uma equação, é, na verdade, resolver, determinar o meu conjunto solução, tá? O que é o conjunto solução? É o valor que, quando eu substituir no lugar do x, eu vou manter a minha igualdade. Então, a minha solução é representada pelo número 1. Depois, o que nós temos aqui? Eu tenho 5x igual a 30. A solução disso é muito fácil. Basta eu pegar e isolar a minha variável x. Como que eu isolo a variável x? Se o 5 está multiplicando, do outro lado da equação, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, eu vou pegar e falar que x é igual a 30 dividido por 5. Ou seja, x é igual a 6. Então, quem é meu conjunto de solução? O conjunto de solução é o conjunto formado pelo número 6. Certo? Bem, nesse caso, nós temos, no caso C, nós temos menos 3x mais 5x. Então, aqui, eu vou fazer uma operação com as minhas variáveis. Eu vou ter que subtrair ou somar, eu vou ter que juntar as minhas variáveis. Se elas são iguais, então o que isso vai acontecer? Isso implica em menos 3x mais 5x vai dar quantos x? 2x, que é igual a menos 2. Ou seja, eu sei que x é igual a menos 2 dividido por 2, o que dá x igual. Menos 2 com mais 2 é uma subtração de números de sinais opostos. Menos com mais, a gente fala que dá menos na multiplicação e na subtração. Então, quem é meu conjunto de solução? O conjunto de solução é menos 1. Tá, e agora? Nós temos menos 3 que multiplica menos 5 mais x, menos x, que é igual a menos 7x mais 1. Outra regra para resolver equações do primeiro grau, tá? Na verdade, para resolver expressões matemáticas. É você pegar e trabalhar com as expressões de tal forma que você primeiro resolva as operações que estão dentro dos parênteses, ou elimine os parênteses para resolver, certo? Nesse caso, eu vou ter que distribuir o meu produto, certo? Eu vou pegar o menos 3 e multiplicar pelo menos 5, vai dar o quê? Vai dar menos com menos mais 15, sinais iguais. Menos 3 vezes mais x vai dar menos 3x. Menos x, que é igual a menos 7 mais 1. Bem, isso quer dizer o quê, gente? Menos, vai ficar o 15 ainda, vamos por partes, tá? Menos 3x com menos x dá menos 4x, que é igual a menos 7x mais 1. Bem, como eu tenho que isolar a variável de um lado da equação, eu normalmente acabo isolando do lado esquerdo. Não quer dizer que seja obrigatório, tá? Então, eu vou pegar esse menos 7x e vou passar para cá. E aquele que não tem variável, eu vou deixar do lado direito da minha equação. Então, eu sei que isso vai dar o 15, que já existe, menos 4x mais 7x, que é igual a 1. Bem, o 15 está do lado errado, então eu vou pegar menos 4 mais 7 dá o quê? Dá 3x, que é igual a 1. E esse 15 aqui, o que ele faz? Ele vai para o lado de lá, vai ficar menos 15.
Ou seja, nós temos então 3x igual 1 menos 15 menos 14. O que implica que x vai dar menos 14 sobre 3. Certo? Encontrei o x? Encontrei. Então, quem é meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução é igual a menos 14 sobre 3. Depois, o que nós temos mais pela frente? Nós temos aqui uma equação que tem frações. Pessoal, quando eu tenho fração, a melhor forma é eliminar as frações. Se eu tenho fração de um lado e do outro, somente elas, o jeito mais fácil é você usar a regra prática. O que é a regra prática? É o resultado do chamado mínimo múltiplo comum já. Mas a gente resolve isso multiplicando, como a gente fala, em cruz. Tá? Ou seja, nós fazemos uma multiplicação em cruz. O que é multiplicar em cruz? É colocar 3y igual 6 vezes e menos 8 menos 48. Correto? E a partir daí, então, o que você tem? Que isso vai dar y igual a menos 48 dividido por 3. Ou seja, y é igual a menos 16. Bem, quem é meu conjunto de solução, então? Menos 16. Bem, e por último nós podemos resolver essa equação aqui, que parece um pouco mais complicada, mas basta a gente resolver ela por partes, ou seja, resolver ela de forma organizada, tá legal? Como é que a gente resolve ela de forma organizada? Como é que a gente resolve ela por partes, sem grandes dores de cabeça? Vamos resolver tirando o mínimo múltiplo em cada uma das equações. Então, o que nós sabemos? Eu tenho aqui 2 e 4, ou seja, quem que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 4? É 4. Então, nós vamos resolver por denominador comum, ou seja, criar um denominador comum. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 3, então nós temos aqui 6x. 4 dividido por 4 dá 1, vezes x mais 3 dá o próprio x mais 3. Isso é igual. Agora, quem que é o mínimo múltiplo comum entre 1, 6 e 2? Concordam que é o próprio 6? O que você sabe? 6 dividido por 1, 6 vezes 2x, então nós temos 12x. 6 dividido por 6 dá 1, vezes esse menos aqui, pessoal, está multiplicando toda essa expressão. Então, é menos o quê? O 6 menos o x. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, então nós temos aqui 3, tá legal? Agora, o que nós sabemos? 6x mais x vai dar o quê? 7x mais 3 igual a 4. Isso é igual a 12x menos 6 mais x. Tá? O que eu fiz? Menos 6, menos vezes o 6 dá menos 6. Menos vezes o menos dá mais o x. Tá? Mais 3 igual dividido por 6. Bem, daqui ainda tem o quê? Então, nós temos 7x mais 3 dividido por 4, que é igual. O que você sabe? 12 mais x são quantos? São 13x, certo? Menos 6 mais 3 são quantos? São menos 3 dividido por 6. Agora, basta a gente multiplicar em cruz, certo? Já estamos com uma fração de cada lado. Feito isso, o que nós sabemos então? Nós sabemos que 6 vezes, vai ficar 6 vezes o 7x mais o 3. E isso é igual ao quê? A 4 vezes o 13x menos o 3. Tá legal? Então, o que nós podemos dizer a partir daí? Que eu vou ter 6 vezes 7, 42x. 6 vezes o 3 vai dar mais 18. Isso é igual a 4 vezes
13. Você concorda comigo que é 52x? Então, você tem aqui 52x. Menos 4 vezes o 3 dá o quê? Dá menos 12. Então, nós temos 42x menos 52x, que é igual a menos 12 menos 18. Ó, o 18 foi para lá, ficou menos. O 52 foi para cá, ficou menos também. Tá legal? Então, você tem 42x menos 52x, você vai obter menos 10x. Menos 10x, que é igual a menos 30. Pessoal, tem menos dos dois lados. Multiplica por menos 1, eu vou obter 10x igual a 30. Ou seja, eu vou obter x igual a 30 dividido por 10. Ou seja, nós vamos obter x igual a 3. Feito isso, o que eu sei? O conjunto solução é dado, então, pelo número 3. Ok? Eu acho que era isso. Muito obrigado e até a próxima.